Live de número 67, com a leitura comentada. Mais exemplos práticos dessa jornada de 14 anos como coaching. Eu sou a Delúcia Amaral e estamos aqui então para continuar a leitura do capítulo 17, Âncoras do Sucesso, sobre Anthony Robbins. E eu fico feliz que você já está aqui comigo, que coisa boa. Eu vou lá tentar fazer o que eu não consegui. Veja, hoje é a live de número 67, mas é a segunda do ano de 2019. Oi, Thalita. Oi, Peralta e Peralta. Oi, Márcia, que delícia. Oi, Amanda. Marcela, Aline, que coisa boa. Vamos lá para a leitura, porque hoje eu acho que é um ponto decisivo para a gente realmente conhecer o que é a âncora. Na semana passada nós falamos de uma forma um pouco mais rapidamente, afinal era a primeira do ano, né? A gente tinha a intenção de mostrar para você que existe uma forma de deixar mais fácil que aquelas tarefas mais difíceis, mais necessárias, acabem sendo feitas sem muito sofrimento. E isto são as âncoras, tá? Então vamos lá ler a parte que hoje cabe para a nossa live, lembrando que as nossas lives deste ano estão num formato diferente, segunda, quarta e sexta aqui no Instagram e na terça e quinta no Facebook, Prosperidade, Missão e Ação. Na semana passada a gente falou sobre o que é a âncora e a gente até lembrou de como são os comerciais de cerveja, né? Aqui no Brasil, com esse verãozão, os comerciais de cerveja trazem aquelas mulheres lindas, de biquíni, todas bronzeadas, todas alegres, felizes, praia, sol, mar. E aí aparece a cerveja. Às vezes eles nem falam muito da cerveja. Basta que mostre todo este cenário para que você, sem pensar, queira tomar cerveja. Olha só que interessante. Isto são âncoras. Então, só para a gente lembrar, não existem apenas âncoras boas, existem âncoras que também não são tão boas. E aí, estas âncoras, quando a gente conhece quais as âncoras que não são boas, a gente consegue se libertar delas, né? Por exemplo, uma mais rápido que me aparece aqui. Oi, Eliana Teixeira, que delícia, que bom que você está aqui também. Uma das coisas fáceis que me lembra agora é que se você entrar nos restaurantes, a maior parte dos restaurantes, quando eles estão antenados, obviamente, e querem ter sucesso, eles colocam na área de comer mesmo, das mesas, ele coloca a cor mais alaranjada, porque são cores que estimulam a nossa mente, são âncoras da nossa mente, para que eu sinta mais fome, tá? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu quero só lembrar você que nós estamos, então, na parte que dizia o seguinte: todos nós ancoramos regularmente. Na verdade, é impossível não ficar sem as âncoras. Toda ancoragem é uma associação de pensamentos, ideias, sentimentos ou estados criados por um estímulo específico. Por exemplo, aquele monte de estímulos, né, da praia, do verão, para você querer se refrescar com a cerveja, ou mesmo a cor laranja nos restaurantes. Você se lembra de ter estudado sobre Pavlov? Ele pegou cachorrinhos famintos e colocou carne onde estes pudessem cheirá-la e vê-la, mas não alcançá-la. Essa carne tornou-se um estímulo poderoso para as sensações de fome nos cachorros. Logo, eles estavam salivando abundantemente e com fome. Enquanto estavam neste intenso estado de salivação, Pavlov insistentemente tocava uma campainha com um som específico. Logo, ele não precisava mais de carne. Era só tocar a campainha e os cachorros salivavam como se a carne estivesse na frente deles. Ele criara um vínculo neurológico entre o som da campainha e o estado de fome ou salivação. A partir daí, tudo que tinha a fazer era tocar a campainha e os cachorros literalmente entravam em estado de salivação. Quem já ouviu, oi Daniela,
Quem já ouviu sobre a história do Pavlov pode bem se recordar desse experimento. O que é interessante, né, que ele diz aqui também não está exatamente na mesma sequência, mas é a continuidade. Muitas âncoras são agradáveis. Então, você associa uma certa canção dos Beatles com um verão maravilhoso, por exemplo. E até o final da sua vida, cada vez que você ouvir essa canção, você vai se lembrar, vai se reportar para aquele momento daquele verão maravilhoso. Puxa, Eliana, que triste. Espero que retorne muito facilmente. Internet, nesse momento, eu espero que vocês, inclusive, me avisem se está bom para vocês, porque de repente é a minha que não está bem, tá? Então, quem puder me dar um ok aqui, eu fico feliz. Então, ele diz o seguinte: você encerra um encontro perfeito compartilhando uma torta de maçã com sorvete de chocolate. Isso é palavra do Tony Robbins, tá? E a partir daí, é a sua sobremesa favorita. Observe, você não pensa nelas, nas sobremesas, mais do que os cachorros do Pavlov. Mas a cada dia você tem experiência de ancoragem que o condiciona a reagir de uma maneira particular. Uau! O que a gente pode aprender neste momento sobre este assunto? Âncoras. Então vamos lá, tem âncoras boas, tem âncoras que não são boas. Como eu descubro? Veja, quem está lá no grupo da Delúcia, nos coaches que a gente fez no final de outubro a dezembro do final de 2018, já sabe como a gente pode ter algumas âncoras, mesmo que eu não tenha falado exatamente que eram âncoras, mas vocês já têm algumas âncoras. Quem se lembrar de alguma e quiser escrever aqui, eu vou ficar feliz. Oi, Sandra, que coisa boa. Então, olha só que interessante. Eu me lembro de uma história que, na verdade, quem me contou foi a minha mestra, lá nos idos de 2004, 2005. Ela disse o seguinte: uma certa vez, uma cliente dela abriu a janela e tinha um urubu pousado no portão da casa dela. E ela olhou aquele urubu, não deu muita atenção a ele, mas até o final daquele dia, ela perdeu um ente querido da sua família. Veja, o urubu não tem nada a ver com a partida do ente querido. Porém, para aquela pessoa, naquele momento em que ela viu o urubu e ela, no final do dia, perdeu o ente querido, a mente associa o urubu àquela perda, até porque o urubu já tem uma fama que não é boa, né? Só se reforça esta âncora. E aí, veja, qualquer outra circunstância, como de fato aconteceu com essa pessoa, que ela viu mais uma vez o urubu sentado na porta da casa dela, ela ficou em pânico, acreditando que ela ia de novo perder um ente querido. Então, esse é um exemplo de uma âncora que não é boa. Tony Robbins diz pra gente duas âncoras que são boas, na verdade, né? Uma daquela música dos Beatles e aquele verão maravilhoso que a gente associa, e a questão da sobremesa gostosa num final de noite, numa boa companhia. Porém, há outras âncoras que não são boas e, mais ainda, há as âncoras que você nem pensou em ter. Por exemplo, plim plim. Quem sabe do que eu estou falando nem precisa escrever aqui, mas só diz sim, né? A gente é altamente motivado e estimulado o tempo todo pelas propagandas na TV. E além disso, eu me lembro de uma pessoa com quem eu trabalhei, especificamente falando, já no final de 2009, salvo engano, em que ele sempre comeu camarão e ele, na verdade, a partir de determinado dia, ele não conseguia mais comer camarão. Daniela e Sandra estão aqui me dando seu oi, dizendo que já sabe do que se trata, né? Aquelas âncoras nossas lá. Veja, essa pessoa, de repente, passou a fazer uma
um quadro com alergia em que o corpo dela se empolava com pintinhas vermelhas logo depois que ele comia camarão, mas ele na verdade nunca teve alergia a camarão que ele se lembrasse. Quando nós fomos trabalhar em programação neurolinguística com o coaching, ele chegou até o momento em que ele não tinha ainda aquela alergia e acabou se recordando. Oi Bruna, oi Gabriela, sejam bem-vindas. Em que ele, na verdade, preparou um jantar romântico para sua esposa, em que o prato, um dos pratos era camarão, que ele sempre gostava muito e ela também. Entretanto, neste mesmo dia, a esposa reservava uma surpresa nada boa. Ela pediu o divórcio no meio daquele jantar, que era para ser romântico. Veja, e ali se passaram 3 anos em que ele efetivamente... Maria das Graças, uau, que delícia! Percebo que agora você tem o seu próprio e a Júlia também, que legal! Então agora temos a Júlia e a Maria das Graças, que agora ela tem o próprio Instagram. Parabéns! Então veja, só para a gente entender e voltar um pouquinho, né? Esse meu cliente não tinha nenhuma alergia, nenhum quadro de alergia anterior a este jantar, ao camarão, mas a partir daquele dia ele fez e ficou durante 3 anos com dificuldade para comer um prato que ele gostava muito, porque a mente dele entendeu que o que trazia a dificuldade para ele e a tristeza não era exatamente a notícia que não era boa. Veja, o próprio cérebro fez essa associação entre o prato que ele estava comendo e a tristeza que ele estava sentindo. E por isso vamos ficar longe, né? A mente não quer ficar triste. E, portanto, ela dá um jeito de botar para longe aquilo que a mente acredita que seja a causadora da alergia. Depois que a gente trabalhou, e isso, salvo engano, foi em 2009, se não foi em 2009, com certeza é para trás de 2010, então tem no mínimo mais 9 anos que ele já come camarão com tranquilidade, sem se empolar novamente. Ou seja, nossa mente é muito poderosa para coisas boas e para coisas que também não são tão boas. Então veja, só para eu te lembrar uma coisa, né? A gente vai terminar daqui a pouco. A nossa intenção é a gente não passar dos 15 minutos. A gente já está com quase 20 minutos. Mas o que eu quero mostrar para você nesse momento? Aprender sobre âncoras é a forma que a gente tem de tornar nosso trabalho, as nossas ações mais fáceis. Quando eu digo para você lá os meus coaches do coaching grupo pelo WhatsApp, que eu não consegui botar aqui de novo, né? Não sei o motivo, o comentário. Veja, os meus alunos lá já sabem como funciona, por exemplo, as âncoras de repetir os mantras no dia a dia para tornar-se mais poderosa, mais energizada. O movimento, uau, para deixar o seu dia muito mais importante e mais energizado, com muito mais produtividade. E a gente também já sabe, por exemplo, que a Delúcia até os 50 anos, até os 48 anos nunca lavou louça, tá? Eu não gostava de lavar louça, não curtia brincar de casinha. A partir do momento que eu fui morar nos Estados Unidos e lá as dificuldades eram um pouco maiores para você ter uma auxiliar que você confiasse. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tornar a rotina de brincar de casinha ou de cuidar da casa mais fácil, mais prazerosa. E por isso eu comecei a usar esta âncora de brincar de casinha. Então, vocês não sabiam que era uma âncora, agora vocês já sabem o que é uma âncora. Todo o processo que a gente desenvolve lá dentro do grupo, do coaching grupo, tem a intenção de tornar mais fácil o seu dia a dia e mais feliz, obviamente, né? Enquanto eu não gostava de fazer a minha brincadeira de casinha, de lavar a louça, de cuidar da casa, eu fazia contrariada, chateada, com muito mau humor,
demorava muito e ainda fazia mal feito. Ou seja, qual era a utilidade de eu usar âncoras nada boas? Bom, só para eu... Isso é um segredo, tá? Só um segredinho aqui entre mim e vocês. Quando eu era criança, a minha mamãe dividiu as tarefas entre mim e a minha irmã. Então, tinha algumas tarefas que eram minhas e algumas tarefas que eram da minha irmã. E aí não tinha opção de você dizer faz ou não faz, gosta ou não gosta. Era imposição. Então hoje, a mamãe que quer que a filha ajude, ou o filho, né? Porque acabou essa história de que é só mulher que brinca de casinha. Aliás, no meu tempo eu já brincava de casinha com os meninos também. E eles cuidavam de algumas coisas, principalmente ir trabalhar, voltar e ler o jornal. Era assim a nossa brincadeira de casinha. Mas agora não. A gente já sabe que podemos sim brincar de casinha e o homem, o marido, ajudar nas tarefas de casa. Mas vamos lá, que a gente esteja falando com o filho ou com a filha. Em vez de brigar e impor a necessidade de fazer aquela tarefa, convide-o, estimule-o, dê alguma coisa em troca, faça uma negociação. Às vezes é até interessante montar. Isso eu vou deixar lá para o nosso grupo, para o nosso primeiro grupo. Estou anotando, inclusive, já todas as tarefas, todas as âncoras, né, que a gente vai entregar para vocês no próximo grupo, que começa logo depois da minha ida para o Rio de Janeiro, para novas aprendizagens, dia 19 e 20. Eu acho que eu já comuniquei isso para vocês. Agora, vamos encerrar, porque são 17 horas e 20 minutos, a gente tem essa intenção agora de ser mais enxuta para que você possa chegar realmente às 17 e ficar no máximo 15, hoje 20 minutos, 1000 perdões, para que a gente possa realmente aprender num tempo curto e não se atrapalhar. Porém, eu quero que você agora, terminando de assistir a live, vá lá no nosso post e faça parte do nosso sorteio do livro Descubra-se, que de novo não está aqui. Oxe, meu Deus. Então, vamos lá. A Sandra disse um X4 aqui. Eu ainda não estou entendendo o que é o X4. Me explica melhor, Sandra. Que delícia saber que a Júlia e a Maria das Graças estão aqui. Gabriela, Bruna, que delícia. Vocês estão ausentes, né? A Bruna estava ausente do nosso grupo. Eu espero que todas vocês, Daniela, que delícia, Sandra, Eliana, espero que sua internet tenha melhorado, Eliana. E Marcela, que coisa boa também te ver aqui, a Aline, a Amanda, a Márcia Castro, a Thalita, Peralta e Peralta, que delícia. Muito bom receber o carinho de vocês com esses coraçõezinhos. E aí, agora, hein? Direto, vamos lá. Já li o capítulo de sua autoria. Ah, que linda! Verdade, né? Você esteve comigo e veio para fazer a sessão presencial, né, Daniela? Na semana passada e por isso já conseguiu levar o seu livro. E quem ainda não tem o livro ou queira concorrer ao livro para dar de presente, mesmo que já tenha, vai lá, marca, participa e mais, convide outras pessoas. Aliás, essa live ela fica disponível por 24 horas e você pode enviar para outras pessoas que você queira que faça diferença. Eu considero que esse ponto que a gente está agora da leitura do Tony Robbins é uma leitura muito importante, mais prática, vamos dizer assim. Às vezes, quando a gente estava lá no começo, estava um pouco ainda em nível de muitos conceitos técnicos e muitos conceitos que às vezes não dá para a gente entender muito facilmente, embora eu tenha tentado tornar um pouco mais fácil. De qualquer maneira, quem já assistiu, ok, e queira assistir de novo, vamos lá. Ou quem não assistiu e queira, vamos lá também. Onde? No YouTube, porque todas as lives estão lá. De verdade, as primeiras não estão, não. Mas eu não consigo mentir, né? Eu vou subi-las, eu
Acho que da meia-noite às 6 eu vou conseguir um pouco de horário para isso. Mas a ideia é que a gente conheça esse processo. Só diz sim para mim quem acredita que seja útil a gente aprender, por exemplo, sobre âncoras. Lá atrás a gente aprendeu muito sobre a mudança de estados, a mudança da fisiologia, né? Do meu jeitão do rosto, da minha postura com o meu corpo, porque é claro que o corpo fala e a gente já aprendeu como a gente pode falar com o nosso corpo para ele se empoderar mais. Veja, agora a gente está falando sobre âncoras de mim para mim mesma, mas vai chegar um momento em que a gente vai aprender de que maneira... Oi, Lília, seja muito bem-vinda, muito feliz de te ter aqui. A gente vai aprender coisas interessantes, por exemplo, como pegar as mentiras, né? Existe um movimento de olhos. E eu já estou participando do sorteio. Uau! A minha filha é linda mesmo, né? Não posso falar nada. Beijos, né? Além disso, veja bem. Já imaginou você, pelo movimento dos olhos, descobrir como é que as pessoas estão falando a verdade ou não? Oi, Rosa. Rosa chega mais cedo, começa às 17. Lilian também, né? Maria do Rosário, desculpe, tá? Que eu ia dizer para você? É importante você descobrir de que maneira você pode, por exemplo, tornar mais fácil o processo de emagrecimento, considerando as âncoras que você vai colocar. Veja, por exemplo, pintar a casa, a região, né, onde você almoça, onde você janta, de laranja, não compensa, tá? Por quê? Porque a chance de você ter mais fome é maior. E além disso, as âncoras boas, só lembrei de uma coisa aqui, né? Tem uma âncora doida, sabe aquelas músicas de sofrência que falam muito de muita tristeza, do relacionamento que não deu certo, da traição do marido, da esposa e do fim do casamento e do dinheiro que está curto. Existem umas músicas assim, eu confesso a vocês que eu faço compras mensais num lugar que eu considero que é um valor muito melhor. Eu confesso a você também que eu não vou fazer propaganda aqui, não. Mas é um lugar onde eles têm uma seleção de músicas que não são fáceis. É só música da sofrência dentro do supermercado. Pensa para você me dizer o que é isso. Então significa assim, eu tô lá. Só que pra gente lembrar, né? Se você parar para pensar um pouquinho. Quando a gente está triste, eu tô falando de mim que tem uns excessos de quilinhos aqui que estão indo embora, tá? Mas vamos lá, vamos imaginar que você tá triste. O que você faz quando você tá triste? A gente come ou faz compras. Dentro do mercado, você tá num ambiente muito importante, porque lá você pode comer e você pode fazer compras e comprar até o que você não precisa. Se você estiver triste, imagina um supermercado em que as músicas todas são de sofrência. Então veja, conhecer o que o Tony Robbins nos ensina, ele nos capacita, ele nos habilita a estarmos muito mais antenados para que eu não caia nas armadilhas de quem está com vontade de só vender, independente de ser útil ou não útil para mim. Então, este é o ponto. E agora você já começou a conhecer o que são as âncoras. E é o assunto da nossa live de amanhã lá no Facebook. Então, eu vou te avisar de novo, mas eu quero você sim lá no Facebook. Vem me prestigiar no Facebook, porque lá é novidade. Eu não estou fazendo ainda live lá, é meio estranho a gente chegar e não ter ninguém. Eu quero você lá, tá? Aprendi a me controlar, você me ensinou. Que delícia, né, Sandra? Eu fico feliz com isso. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Parabéns por você começar o ano com esta sede de aprendizagem. Pensa comigo. Aprender o que não é ensinado nas escolas ainda. Deus é grande, vai começar a ser daqui para frente, tá? Um grande abraço para você, parabéns. Amanhã eu te espero.
amanhã às 16h30. Eu tenho um cliente que requisitou o horário das 17h30. Então, para eu não atrapalhar você e nem atrapalhar a mim, amanhã no Facebook às 16h30. Todo mundo nesse modo uau aí, né, Daniela? Levanta um braço, levanta o outro, ergue a cabeça, não tem como. E uau! Até amanhã, às 16h30 no Facebook. Beijo grande!